Melhora do quadro borderline. Olha, isso aí é uma coisa muito difícil, mas ela pode ocorrer. Então resolvi mostrar para vocês, contar um pouco o que tem acontecido comigo para eu achar que eu estou melhorando. Quer dizer que eu estou andando em nuvens, me sentindo maravilhosa e vivendo a vida plenamente? É claro que não. Aliás, com essa quarentena eu estou uma merda, hiper deprimida, com o quadro agravado e fazendo todas as forças do mundo para estar aqui falando com vocês. Mas existe uma diferença grande que eu tenho sentido nos meus comportamentos e essa melhora eu dividiria ela. Pensei nisso para fazer esse vídeo, entre comportamentos e sentimentos. Se você não me conhece, meu nome é Débora Gomes, paciente borderline há 7 anos e você pode me achar no Instagram, @eu-não-sou-TPB. Primeiro de tudo, a gente tem aquela palavrinha, né? Os gatilhos, que interferem muito sim no processo de recuperação do borderline. Mesmo que ele faça tudo, se ele tiver uma vida cheia de gatilhos, isso vai prejudicar muito. Então, você vai me dizer, ai, Débora, mas eu não tenho como melhorar a minha situação, eu estou num relacionamento tóxico, eu tenho 3 filhos, eu tenho responsabilidades, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu sei, eu não sei como melhorar e resolver a vida de todas as pessoas, mas o que eu posso garantir é que os ambientes complicados, tóxicos, confusos, com muita informação, com coisas acontecendo, com pessoas que não reconhecem a existência da sua doença, com pessoas que criticam comportamentos diferentes, vamos supor, no meio do dia você precisar ficar deitada sem fazer nada, mas por que isso? Mas o sol tá lindo e por aí vai. São coisas que realmente complicam e já conversei aqui, várias outras pessoas também falam sobre isso, que quando a coisa não faz bem pra gente ou quando a relação é tóxica ou abusiva, a gente precisa cortar. Ou a gente corta ou a gente adapta, mas vamos prestar atenção que no fim das contas, se você reparar na base de toda a sua vida, houve uma atitude da sua parte para que a vida fosse construída da maneira que ela está sendo. O nosso ambiente, ele é muito influenciado pelas nossas decisões. Então, o borderline precisa tomar muito cuidado com as decisões. Obviamente, eu já tomei decisões equivocadas na minha vida e tive que conviver em ambientes que não me fizeram muito bem. E aí eu tive que reformular tudo. Mais uma informaçãozinha para esse vídeo, agora é o momento que parece que eu sou muito culta e estudo o dia inteiro. É o livro que eu comprei das habilidades em terapia dialética comportamental da Marsha Linehan, que eu ainda estou me adaptando com o livro, eu ainda não me encontrei muito bem com ele. Mas primeiro ela fala sobre mindfulness, e eu não vou aqui ensinar mindfulness, porque eu ainda não aprendi o suficiente para falar. Eu apenas quero falar sobre as 7 coisas que ela listou como componentes do mindfulness, que seria ter uma consciência maior sobre aquilo que a gente vive, viver de forma mais plena, né? Esse conceito, né? Mindfulness, né? Mind vem de mente, full vem de cheia e o ness vem substantivando tudo aí. Então a gente tem assim como se fosse uma mente mais assertiva, mais prudente, mais positivo em relação à vida, seria mais ou menos o conceito de mindfulness. De forma muito precária, ok? O que eu quero aqui é conversar com vocês. Mas ela fala da mente sábia, que eu não vou explicar porque eu tenho que aprender mais. Observar, descrever, participar, adotar uma postura não julgadora, uma coisa de cada vez e ser efetivo. Nessa mente sábia, eu colocaria muito o presente, sabe? A gente pensar no que está acontecendo hoje e tomar decisões mais centradas naquilo que realmente existe. Eu iria por esse lado aí, tá? E o efetivo é que eu adoro o termo assertivo. No meu Instagram, eu fiz o post. Se você ainda não me segue, vai lá para me seguir, porque tem muita gente debatendo. Eu coloco nos stories coisas que as pessoas falam. Não é bobajada, não, na minha opinião, né? Mas eu gostei muito disso que eu mesmo escrevi, que é sobre a assertividade, que é não deixar de falar o necessário. Porque às vezes as coisas estão acontecendo numa relação e você fica engolido. Isso não é bom. Em relação a todos os aspectos de uma relação, é importante a gente conversar os problemas. Mas é também não continuar falando o que já foi dito. E vamos dizer que o border, quando está agoniado, não é uma das qualidades do border parar de falar ou... Meu Deus, eu me perdi. Ou utilizar essas coisinhas aqui que eu falei, né? Observar, descrever, participar sim, né? O border participa, que é uma loucura no geral. Mas será que de uma forma que pensou antes?
adotar uma postura não julgadora. Não é lá uma coisa que o border faça muito. A tendência é que aconteça algo de encontro à vontade do border, que vem aí a tal da frustração, que é um elemento essencial para se pensar no transtorno de personalidade borderline, que o border ele tem uma intolerância absurda à frustração, que daí ele explode, joga os cachorros para tudo que é lado e joga para fora todas as suas emoções. Não é mole não. Mas também queria trazer aqui, eu acabo falando sempre dos 9 sintomas, que eu não vou aqui dissertar sobre todos, mas eu resolvi fazer uma diferenciação na minha colinha aqui, que hoje eu tô maluca, que tô, mas que já tô. Esse negócio da pandemia tá piorando quem já tem problema, né? Tá trazendo novos pacientes, tá deixando doente quem já tinha melhorado e tá piorando quem tá mal. Então já viu o meu estado, né? Então tô aqui por amor, estou aqui por amor aos meus colegas. E a mim, né, pra pelo menos olhar pra minha cara de batom. Então, a gente tem aqui nos 9 sintomas do DSM-5, é só dar uma fuxicadinha aí para esse vídeo não ficar tão grande como sempre fica. Alguns sintomas que eu separei aqui, o 1, o 2, o 4, o 5, são muito comportamentais. O sintoma 3, 6, 7, 9 já são coisas que acontecem mais internamente ou psiquicamente, né? Mais o 9, que é a questão da dissociação e ideação paranoide transitória, não é uma coisa que a gente faz, é uma coisa que acontece. A ideação paranoide transitória fica no meio termo. E o 8, que eu não falei, eu acho que ele fica no meio termo, que é a raiva intensa e dificuldade de controlar. Então, assim, quando a gente faz esforços desesperados para evitar abandono, a gente está fazendo alguma coisa. Padrão de relacionamentos também estamos fazendo, né? Impulsividade, nós tomamos atitudes impulsivas e os comportamentos automutilantes, ameaça suicida, né? Já nos outros, eu tô colocando aquela questão da perturbação da identidade, que é uma coisa que você sente. Tô colocando também a instabilidade afetiva em relação à reatividade do humor, porque o foco do sintoma 6 é a reatividade do humor. Então é aquilo que você sente, é o humor que sobe para cima e para baixo, que a gente de repente pode chamar de hipomania, depressão ou mania, vai depender do caso do paciente, tá? Se você alcança esses polos ou se você simplesmente sobe e desce um pouco, vai depender de cada um. O 7, né, que é o meu preferido, que eu queria que não existisse, que é o sentimento crônico de vazio. Então ele é puro sentimento, ele é visceral. São diferentes, entende? Eu fiz essa diferenciação justamente para entender que tem um lado que a gente age no transtorno de personalidade borderline sintomaticamente. E tem um outro lado que a gente sente, né? Tá bom, Débora. E o Kiko? E o Kiko, que é o seguinte. Eu tô que tô. Nessa história, eu diria que eu tenho uma enorme prisão de ventre. Uma prisão de ventre desgraçada em relação aos meus comportamentos borderline. Mas que essa prisão de ventre está melhorando ao longo do tempo. Eu já não me imagino fazendo coisas que eu fazia. Porque comportamento é uma coisa que a gente aprende a não fazer mais coisas que a gente fazia antes. Ah, Débora, mas eu não me imagino. Olha, eu sou muito ciumenta, eu não consigo não ser ciumenta, eu não consigo não falar pra ele que ele vai me abandonar, eu não consigo não mandar aqui 50 mensagens a cada 2 horas, eu não consigo. Tá, você pode achar que você não consegue hoje, é por isso que eu falo que tudo é trabalho de formiguinha. Mas se a gente começar a tentar a mudar esses comportamentos, mesmo sendo uma prisão de ventre, eu digo que pra gente ir. Mas, Débora, por que você tá falando em prisão de ventre? É porque assim, quando a gente fala de mindfulness, né? A gente já imagina alguém meditando em cima da montanha e o vento batendo aos cabelos e aquela mulher linda com uma roupa rosa ou da sua cor de preferência no pôr do sol. E não é assim que eu sinto a melhora do transtorno de personalidade borderline. Eu sinto um negócio que eu tenho que segurar, mas eu já estou segurando com mais naturalidade. Não é mais, vamos dizer que seja que eu tenho feito. Tá, mas até agora você não disse nada. Tá bom, eu vou tentar aqui falar então. Por que não é essa leveza, na minha opinião, totalmente, Débora? Como outro dia eu recebi um dislike com sucesso, você pode dislikear com sucesso também, porque eu acho que energia boa e todas as coisas positivas que nós podemos pensar para nos transformar em pessoas melhores, não é tão fácil assim quando uma pessoa sente um vazio constante, ideal suicida, automutilação, depressão, intolerância à frustração e todos os sentimentos do DSM-5, entendeu? Parece que a energia boa fica quando o fogão é tipo A, entendeu? E não essa coisa de eu controlo meu borderline.
sim, super tranquila. Não, é um exercício cotidiano que vai ficando mais leve. Eu estou dizendo, como testemunha, como quem vive no sangue, como quem tem todos os sintomas do DSM-5, que vai ficando mais leve. Mas como assim, Débora? Então vamos lá aos exemplos práticos. O border ele é muito vinculado a relacionamento, né? É um calcanhar de Aquiles aí pro border. Então vamos supor que você conheceu alguém e você ficou super empolgado com a pessoa. Então você já precisa ter a consciência de que essa super empolgação pode ser influenciada sim pelo transtorno de personalidade borderline que está colocando aquela pessoa como talvez pessoa favorita ou simplesmente idealizada para preencher o seu vazio. Sendo assim, você não conhece a pessoa ainda muito bem e você não pode dizer que essa pessoa é tudo isso. E aí, diante desse tudo isso que você imaginou, você começa a ficar desesperado para que essa pessoa te mande várias mensagens e você começa a mandar. E se você não receber um retorno do jeito que você quer, você começa a ter sintoma 1, medo do abandono. Você pode até ter, não tão rapidamente, mas talvez não, muito mais rápido que o normal, talvez tenha o sintoma 8 da raiva, você pode ter o seu vazio aumentado, porque você não recebeu uma mensagem de uma pessoa que você conheceu há 3 dias. Então, quando a gente pensa por que eu falei do mindfulness? Porque o observar, o perceber, o descrever, é você simplesmente se tocar disso. Você entender a diferença entre eu conheci a pessoa maravilhosa que vai preencher o meu vazio e eu conheci uma pessoa que parece ser interessante, vou dar a atenção devida porque eu gostei. Entretanto, vou sempre recordar que eu sou a dona da minha vida e essa pessoa até anteontem não fazia parte dela e ela vai entrar gradativamente de acordo com o comportamento dela junto ao meu, mas aí eu vou pensar. Vamos nos reportar para o mundo sem border e pensar que nós também nos amamos e queremos iniciar, conhecer uma pessoa com a devida calma e não com a devida. Porque quando o border vai. Começa tudo a ficar cego, imagina, você começa a falar com a pessoa, aí daqui a pouco você começa a botar o seu formato na relação, aí daqui a pouco você começa a dominar a situação, daqui a pouco você quer manipular a pessoa para ela ficar do seu lado. E aí daqui a pouco você não sabe, não deu tempo, você não sabe quem é a pessoa. Sabe quando é que você vai descobrir quando é que é a pessoa? E tem até um vídeo meu sobre isso que é não se joga. É depois que tudo isso, né, que a situação se concretizar, você vai lá conhecer a pessoa. Então, mais um motivo para o comportamento. Então, nesse momento, qual seria, o que eu tenho conseguido fazer numa situação dessa, por exemplo? É pensar, eu simplesmente conheci uma pessoa que parece ser agradável. Daí em diante, eu vou esperar o novo presente, que é o amanhã, que não existe, e nesse novo presente eu tomo uma outra situação, de acordo com o que estiver acontecendo, que será natural de ambas as partes. Outras pessoas estão em outras situações, como por exemplo em términos de relacionamento. Então, na verdade, no término de relacionamento, a gente tem o sintoma 1, medo do abandono, paf, o sintoma 7, vazio, paf, e você se vê o quê? Você vê que você não vai mais ter aquela pessoa ao seu lado e a sua vida vai estar vazia e você não vai ter mais nada o que fazer na sua vida, você não vale nada, sintoma 3, a sua vida também não vale nada e você não vai tolerar a solidão em hipótese alguma. Nesse momento, os sintomas borderline afloram dentro de você e você até se esquece da porcaria de relacionamento que você pode estar vivendo e pode até não conseguir sair de uma merda que está te fazendo sofrer, privando você até de viver coisas boas, não só no âmbito de relacionamentos, no âmbito da vida. Você pode ter um namorado que proíbe você de usar tal roupa, que reclama das suas amigas, que tudo mais. E aí, o que você tem que fazer também? Da mesma maneira que eu estou falando sobre observar e descrever. Observe, verdade. Esse relacionamento não está me fazendo bem. Por quê? Pega lá a canetinha, escreve. Por que eu falo aqui sempre de escrever? Porque escrever é uma maneira muito de colocar a gente no chão, de fazer a gente pisar no chão e ver a realidade. Então, parece que é coisa né, de criança, mas isso não é besteira, não. Se você pegar o seu livro, fizer o seu diário, tem muito borderline que tem diário, e escrever lá, o meu relacionamento não tem mais desejo sexual,
que estamos nos agredindo, que não tá legal e tudo mais, você vai perceber que hoje essa situação não é boa pra você. Os seus sintomas borderline estão falando pra você ficar no relacionamento, pra você não encarar o sintoma 1, o sintoma 7. Agora, no momento que você percebe o que você tem que se amar, e você entende, eu me amo, e aí a gente está falando do sintoma 3, que é a perturbação da identidade, que a gente já está trabalhando nele quando a gente percebe que a gente merece o bom, a gente mexe nessa situação, mesmo com o medo do abandono e com o vazio, para que depois as coisas fiquem melhores. Porque aí depois você vai ter o vazio, mas você tá tendo, provavelmente, no relacionamento ruim. Você tá tendo vazio, você tá tendo os problemas, mas você não quer sair porque vai piorar. Só que aí depois você vai estar sem esse estímulo negativo que pode ser um gatilho, como eu falei no início do vídeo. Ambientes negativos também aumentam sintomas. E de repente, o que eu também aprendi na experiência foi que o monstro que eu faço da situação seguinte, ele costuma ser muito maior do que efetivamente ele é. Então, vai com medo mesmo, não impulsivamente. Eu falei para escrever, porque quando você escreve, você pensa, que é uma coisa que o borderline não tem muito. O borderline ele costuma ser muito inteligente, mas devido a todo esse ímpeto, a essa velocidade, esse desespero de preencher o vazio, de pensar nas coisas antes de fazer. Então, se a gente pensa nas coisas antes de fazer, se a gente já imagina, primeiro a gente conhece o bicho, os 9 sintomas. Aí depois a gente reconhece na gente os 9 sintomas. E aí a gente começa a tentar mudar. Não, isso não tá legal. Aí você percebe, não, eu tô mandando 50 mensagens porque eu tô com esperança que esse cara preencha o meu vazio. Peraí, isso não é sintomático? Então, vamos cada vez mais pensar no que seria uma vida saudável, porque se a gente botar a cabeça no lugar, a gente entende o que é, para a gente começar a ter comportamentos diferentes. E aí eu vou dizer, esses comportamentos diferentes, eles acabam sendo adquiridos, porque uma coisa muito interessante, até que eu vejo muito, ela repete muito isso, a Pamela Magalhães, psicóloga, que tem o Instagram da Psi Pamela, e ela fala muito isso, que tem o que a gente sente, e a gente não controla o que a gente sente. Esse negócio de não sentir isso é uma baboseira. Mas o que a gente faz em relação ao que a gente sente, nós podemos sim controlar. Só que para quem tem o TPB, é muito mais difícil controlar. Mas quanto mais a gente faz esse esforço, eu vou te falar aqui, ó, nenhum esforço que você fizer, ele tá indo pro lixo. Todos os segundos que você na sua vida parar para pensar que talvez não seja melhor dessa maneira e você vai ter mais precaução, não é virar cagão morrendo de medo e não fazer mais nada não, mas você vai ter precaução, observar, ver o presente para agir em cima dele, você está tratando o transtorno de personalidade borderline. Então, o que acontece? Hoje, sinceramente, eu posso morder a minha língua, mas eu já não me imagino mandando 50 mensagens em 2 horas para ninguém. Ao menos, vamos supor, ao menos que haja recaídas. Porque acontece, tudo que a gente melhora, a gente tem um quadro, pode acontecer gatilhos que façam você regredir. Quanto mais você evoluir, você regride e volta mais rápido. Que nem atividade física, né? Você já malhou muito, aí você para um pouquinho de malhar, é menos difícil de voltar. Então, de repente, eu entro num relacionamento abusivo e ele me deixa extremamente confusa, e eu fico muito mais intensa e tudo mais. Só que sabe o que acontece comigo? Eu começo a sentir o incômodo border e todas aquelas coisas enlouquecidas do border dentro de mim. E eu penso, eu não quero isso pra mim. Eu não quero. Se hoje eu não conseguir, eu vou tentar amanhã, eu vou tentar outro dia. Talvez eu precise de um plano. Talvez eu esteja numa situação que não é hoje que eu vou resolver, mas hoje eu vou observar, amanhã eu vou observar, depois eu vou testar uma hipótese e tal, e você vai trabalhando a sua mente racional, que é onde nós temos dificuldades, não é? Estudos demonstram aí uma hipersensibilidade, que eu não sei, né? Não sou neurologista, não vi os estudos, mas eu que já botei no meu Instagram, se fala a respeito de uma hipersensibilidade da amígdala, que é a parte do nosso cérebro que lida com as emoções, e uma deficiência, não sei se assim eu poderia falar, do córtex frontal, que é aquele freio que fala assim, peraí, não é desse jeito não, não vou me arriscar dessa forma. Então, assim, isso tudo, a gente vai ter mais dificuldade do que pessoas que não têm o transtorno borderline, mas é possível. Então, em circunstâncias que eu não estou sendo, alfinetada,
eu consigo me comportar de uma maneira que eu já ouvi de várias pessoas, mas você é tão tranquila, nem parece que você é border. Já ouvi. Por quê? Porque eu cheguei num ponto que eu ainda preciso melhorar muito, porque eu ainda sofro muito. Os tais dos outros sintomas que são relacionados à emoção, principalmente o vazio, eu sinto ele horrivelmente. Eu acho que a minha vida não faz sentido, que não tem por que eu estar aqui, tá? Não fiquei achando que eu tô uma maravilha, não. Mas os sintomas que são relacionados às ações, eu não vou ficar atrás de ninguém para essa pessoa não me abandonar. Se ela quiser ir embora, a porta está aberta, porque eu não quero do meu lado alguém que não queira ficar. E, tá bom, Débora, então você faz isso com a maior tranquilidade? Não, mas ninguém faz isso com a maior tranquilidade. A gente tem que entender que nenhum ser humano quer que a pessoa que ele tá junto vá embora, tá? E eu foquei aqui mais nos relacionamentos, porque sempre foi o que eu mais tive problema na vida, então eu posso falar mais. Só que isso você pode aplicar para tudo na sua vida, no emprego, nas relações familiares, né? De evitar essa coisa de como é que eu vou lidar com o apego, como é que eu vou lidar com o medo do abandono, como é que eu vou lidar com o vazio. Né? Já falei aqui em vários vídeos que não adianta a gente jogar a nossa dor no outro, que nós temos que ser os protagonistas do nosso tratamento. Então, se a gente parar e observar, o que eu queria dizer nesse vídeo é que é o seguinte: como é que eu considero a minha melhora hoje em dia? Eu considero que os meus comportamentos melhoraram muito e ainda precisam melhorar, porque na hora que eu sou alfinetada eu posso dar uma baita escorregada, eu sei disso. Ou quando não necessariamente por alguém, pela vida. O coronavírus está me alfinetando agora. Eu tô aqui queria ter morrido antes disso acontecer. Entendeu? As coisas, a gente sente tudo muito intenso. Eu choro praticamente todos os dias. Entendeu? Então, assim, isso aqui, o chorar é você botar pra fora sentimento, né? Eu tô sentindo pra caramba tudo isso. Então, assim, lembrei. Então, assim, é muito bom perceber que, mesmo em meio a tantos sentimentos loucos, eu tenho comportamentos menos sintomáticos e posso, sim, e percebo que tenho a capacidade de conviver em sociedade de maneira menos desgastante e menos, assim, que afaste menos as pessoas, que me dê menos angústia, colocando menos expectativa, valorizando mais a pessoa que eu sou, e isso sem aquelas grandiosidades de positividade, da maravilha de ser humano. Me valorizar dentro da realidade, que eu sim sinto dor, muita dor, mas meus comportamentos melhoraram muito. E isso eu tenho que me parabenizar. Parabéns, Débora. Olhe para você no espelho e diga: parabéns, Joaquina de tal. Diga, porque toda nossa melhora tem que ser valorizada. Agora, no que eu tenho vivido, eu vejo que eu estou agindo sobre os comportamentos eles estão sendo feitos de forma mais pé no chão, de forma mais fácil. Isso ajuda os sentimentos a não se elevarem, não explodirem tanto, mas eles continuam me perturbando. Mas imagina, se eu mando as 50 mensagens e não recebo a resposta, o que acontece? Eu vou ter frustração. E aí, esse campo aqui dos sentimentos, ele explode mais ainda. Se eu já me contenho e tento observar, descrever e agir conforme o presente e uma situação mais aplicável a cada momento, dia a dia, a frustração vai ser menor, a expectativa vai ser menor e acaba que o sentimento também fica mais preservado. Nós, borders muito sensíveis, que sofremos a vida inteira provavelmente, porque temos uma sensibilidade que fala-se muito da origem genética, temos que preservar os nossos sentimentos. E o pior é que a gente acaba fazendo justamente o contrário, né? A gente se chicoteia porque nós somos assim. Mas não, nós somos muito fortes por viver a vida carregando uma quantidade de emoções imensamente potente e que nos desgasta enormemente. Então vamos lá. Esse vídeo é um convite a você para tentar exercitar os seus comportamentos em todas as áreas da sua vida. Até a próxima.